Primeira coisa que nós vamos conversar sobre a seleção dos primers, tá? Como é que eu faço a seleção dos meus primers microsatélites? Primeira coisa, você vai verificar se você já tem esse primer descrito na literatura. Por quê? Se você tiver o primer descrito na literatura, você não precisa desenvolver esses marcadores, porque o desenvolvimento desses marcadores requer muito recurso financeiro. Então, assim, a melhor coisa que você vai fazer é fazer um levantamento em toda a literatura e verificar se já tem primers desenvolvidos para a espécie que você está utilizando. Não achei publicação. O que você vai fazer? Você vai entrar no banco de teses da CAPES, tá? Dissertações e teses, e vai dar uma fuçada lá. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes a gente não publica os nossos trabalhos, mas necessariamente eles vão lá para o banco de teses e dissertações da CAPES. Então, provavelmente você pode encontrar alguma coisa que ainda não foi publicada lá, mas que foi desenvolvida, e isso daí vai te ajudar bastante na sua jornada. Então, beleza. Então, a gente vai buscar na literatura. Busquei na literatura e não encontrei os danados. O que eu vou fazer? Tem uma outra estratégia, que é a transferibilidade. A transferibilidade nada mais é do que você pegar um primer que foi desenvolvido para uma determinada espécie e depois você vai transferir para a espécie de interesse. Desse jeito, é como se você pegasse a roupa emprestada do seu irmão ou da sua irmã. Você vai lá e pega emprestado, sabe? Exatamente isso. E o que acontece? Funciona sempre? Não, não funciona sempre. A gente precisa ter alguns critérios para isso. Por exemplo, quanto mais próximo filogeneticamente essas espécies forem, mais chances de você ter sucesso nessa transferência ocorrerá. Então, maiores são as chances. Por quê? Porque pensa bem, se elas são filogeneticamente próximas, elas têm uma história evolutiva muito próxima entre si, se são espécies irmãs, há uma chance de que a gente tenha regiões conservadas ali que esse primer vai funcionar. Então, vai ter uma chance maior. Mas, mais do que isso, minha gente, preste atenção no negócio. O que acontece? Se você pega espécies que são filogeneticamente muito distantes e tenta fazer essa transferibilidade, o que pode acontecer? Pode até ser que você vai lá amplificar o fragmento que você quer, a região que você quer. Que você quer não, pode até ser que você vá amplificar um fragmento. Mas isso não significa que você está amplificando a região que você quer, a região que foi descrita na literatura. Então, de repente, você pegou lá um primer que descreveu uma região determinada do genoma, aí você vai transferir para uma espécie que é muito distante, você vai ver bandas lá, aí você vai acreditar que aquelas bandas, elas referem àquela região, quando na verdade não se referem. Por um acaso amplificou alguma coisa ali. Então, você tem que tomar cuidado com isso, por isso que a gente tem que pensar bastante sobre esse critério de seleção, quando você vai fazer a transferibilidade. Começa ali com o gênero, tá? Vai no gênero e busca nos gêneros alguma coisa que possa ser transferida. E também procure os artigos de transferibilidade. A gente tem muito artigo de transferibilidade disponível na literatura, que daí você consegue ter bons achados ali. Gente, outra coisa que eu quero conversar com vocês falando sobre essa questão de seleção de primer. Seguinte, recebi, na verdade, foi bem curioso, foram várias mensagens, mas teve um caso específico de um pessoal que eles estavam buscando primers, né, para fazerem as suas análises, e aí o que aconteceu? Eles leram a headline de um artigo lá e até pegaram esse primer, sabe, para usar. Só que o primer não era de microsatélites, ele era um outro marcador lá. Não vou ficar falando toda a história não, mas era outro marcador. Então, toma muito cuidado também com as headlines de artigo, porque às vezes eles falam assim, estimativa de diversidade genética, por exemplo, utilizando microsatélites. Mas olha se realmente são microsatélites. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem muito erro nas publicações. Então, tome cuidado com a headline e, mais do que isso, com citação cruzada. Porque, nesse caso específico, a pessoa acabou gastando recurso financeiro
ia jogar nas populações todas, se não tivesse me mandado mensagem, não ia entender o que estava acontecendo e aí ia perder bastante. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, beleza, a gente conversou aqui nesse primeiro momento sobre a seleção. Você já sabe que você tem que olhar se tem na literatura, porque assim você não precisa desenvolver esses marcadores. Se não tiver publicado, você vai lá no banco de dissertações e eu sempre embanando nessa hora. Dissertações e teses da CAPES, para ver se tem lá. Se não, você vai para a parte de transferibilidade. E uma próxima dica é: olha no GeniBank regiões que estão sequenciadas e a partir dessas regiões que estão sequenciadas para sua espécie de interesse, vê se você tem lá uma região microsatélite, porque de repente você consegue fazer um primer, desenhar um primer a partir da sequência que você já tem. E a gente tem várias ferramentas online para você desenhar o seu primer, tá? Por exemplo, a Sigma tem, a Thermo Fisher tem. Eu tenho uma aula aqui no canal só sobre critérios para você escolher um bom primer. É uma aula completa e eu mostro todas essas ferramentas. Ela tá em algum lugar aqui e eu acho que é como escolher primers, uma coisa assim, mas enfim, lá tá tudo bonitinho descrito. Você pode fazer isso então, você pega lá uma região no GeniBank mesmo, vê se tem os microsatélites e se tiver os microsatélites dentro dessa região, você tenta fazer o designer do primer, tá bom? Ok, peraí, deixa eu ver uma pergunta da Tainá aqui. Os primers descritos para uma espécie do gênero A pode funcionar para outra espécie do gênero B que são da mesma família? Ou acha que é perca de tempo testar? Tainá, a gente conversou sobre isso no começo aqui da nossa aula. Total sentido, faça isso, minha filha. Isso chama transferibilidade, tá? Transferibilidade. Eu usei transferibilidade nos meus trabalhos, já trabalhei com peixe, com palmeira, tudo a gente usou transferibilidade. Tem sobre isso no canal. Então, eu vou pegar um primer que foi desenvolvido para espécies próximas e vou transferir. E faz total sentido. Tem vários trabalhos sobre isso e você pode economizar muito dinheiro, tá bom?